Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, queridas web espectadoras, que bom, estamos aqui de volta e hoje nós estamos comemorando um mês de programa, 4 programinhas, que delícia! Estamos felizes, super felizes de poder continuar esse programa, fazer esse programa para vocês, em que vocês também nos ajudam a construir. Então, esses últimos dias a gente tem falado muito sobre promoção de saúde em geral, principalmente focado na mulher, então promoção de saúde da mulher. Tivemos aqui também uma convidada muito legal, a doutora Kátia Valverde, que falou sobre as alergias que quando acometem as mulheres grávidas, como a gente lidar com isso. Foi um programa muito assistido, tiveram muitas perguntas. Eu estou agradecendo muito às internautas e aos internautas que têm colaborado bastante, têm enviado muitas perguntas, muitos comentários deliciosos. Estamos muito felizes de completar hoje, então, um mês de programa, né? E teremos uma excelente convidada hoje, gente especial, como eu anunciei no programa passado, novidades para vocês. Dando as boas-vindas à minha produção querida, vamos ver as nossas meninas. Meninas, hoje a Janaína tem voz? Janaína hoje vai falar, gente, hoje ela tem voz, a Vanessa e a Eliane, nossas meninas super poderosas, que estão conosco todos os dias, né, todos os programas, fazendo a ponte entre vocês, daí de casa, e a gente aqui, a nossa convidada. A nossa convidada hoje chama-se Cíntia Palheiros. É uma farmacêutica formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, uma menina que tem muito para falar para a gente hoje. Então, aproveitem, mandem suas perguntas. Nós vamos falar sobre as medicações mais utilizadas em saúde da mulher, no período gestacional, os anticoncepcionais, a terapia de reposição hormonal, né, que gera tanta dúvida, né? Então, está na hora de você tirar aquela dúvida sobre as medicações mais utilizadas em gravidez. Boa noite, Cíntia, querida. Oi, boa noite, doutora Marta. Então, estamos felizes de ter você aqui hoje. Ô, Cíntia, eu queria começar com uma pergunta que eu acho que é extremamente importante para o internauta, e é uma coisa que, assim, eu sempre toco nesse assunto com minhas pacientes, é a figura do farmacêutico. Vamos desmistificar e vamos explicar, trocar em miúdos para os nossos internautas o que é, Cíntia, exatamente o farmacêutico. Qual é a função dele, qual é a importância dele para a nossa saúde, qual é a diferença entre o farmacêutico e como a gente reconhece o farmacêutico quando a gente entra numa farmácia. Fala sobre o farmacêutico para mim. Então tá. O farmacêutico é um profissional graduado, né? E ele está principalmente, né, ele está em diversas áreas, ele está na produção de medicamentos, ele está nos laboratórios de análises clínicas, mas também está nas farmácias comunitárias, né, nos postos de saúde, nas farmácias dos postos de saúde e nas drogarias, né, inclusive para dispensação de medicamentos é obrigatório que se tenha um farmacêutico durante todo esse período de trabalho da empresa, mas na frente da dispensação. Por quê? Não é aquela pessoa que vai lhe vender a medicação. Sim. Né? Mas o que é a função do farmacêutico mesmo? Na verdade, assim, o farmacêutico, ele é um profissional que orienta aos técnicos ou aos balconistas, os assistentes de farmácia, né? E ele também presta orientação farmacêutica, né? Que é o que nós farmacêuticos chamamos de atenção farmacêutica. Então, é verificar o perfil farmacoterapêutico do paciente, os medicamentos que ele usa, os horários, adaptar a prescrição do médico no seu cotidiano, no seu dia a dia. Sim. Tirar as dúvidas, né? Sim. Então, assim, é um profissional da saúde disponível, né? O cidadão, ele
pode acessar a qualquer momento, é um profissional disponível que tem muita informação a dar. Entendi. Então, principalmente aquela pessoa que vai falar corretamente, tirar corretamente as dúvidas do paciente sobre aquela prescrição. Isso. Né? Aquela prescrição daquele médico. Né? Então, se o paciente não entendeu direito na hora que o médico prescreveu, quem vai saber indicar, explicar e corrigir uma tomada errada vai ser o farmacêutico. Justamente. Inclusive, nós tiramos dúvida com os prescritores, não é? E nós... Os prescritores são os médicos, né? Isso, os médicos, às vezes os dentistas, que também fazem prescrição. Sim. Né? De vez em quando a gente recebe realmente no consultório alguma ligação do farmacêutico. Ó, tem um cliente seu aqui e está com uma receita assim, 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 vamos esclarecer isso. Eu acho esse troca muito importante. Muito. E, inclusive, nós somos facilitadores da adesão ao tratamento, né? Então... o farmacêutico ele vai auxiliar o cidadão a aderir à terapêutica, né? a confiar, né? Então, dando uma palavra de, olha, tome assim, né? Junto com o alimento, ou não, esse medicamento não pode ser tomado com alimento, porque diminui a absorção e com isso você tem um comprometimento da terapêutica. Isso é extremamente importante, né? São coisas bem interessantes para a gente, quando tem uma dúvida sobre a tomada de medicação, a gente pode procurar o farmacêutico, né? No serviço público ou na farmácia privada mesmo, ele está lá para isso. E aí, pegando esse gancho, Cíntia, eu queria falar sobre as medicações que a gente mais usa em saúde da mulher, né? Quando a gente pensa em medicação que mulher toma, acho que a primeira coisa que vem na mente da gente é hormônio, né? O anticoncepcional. O anticoncepcional. Né? Então, assim, claro, existem os hormônios anticoncepcionais, existem os hormônios de menopausa, né, de terapia de reposição hormonal da pós-menopausa. Mas que cuidados principais a gente deve ter com o uso de hormônios? No caso dos anticoncepcionais orais, a mulher tem que prestar atenção em tomar o medicamento sempre no mesmo horário, né? Vai auxiliar vai efetivar em evitar a gravidez. Se a mulher, por exemplo, sente um pouco de náusea, o estômago embrulha, tomando o anticoncepcional, ela pode tomar o medicamento à noite. Isso reduz um pouco esse evento adverso, não é mesmo? Eu recomendo também minhas pacientes a tomarem durante uma refeição, porque a refeição não altera, não é? A absorção do anticoncepcional. Não altera a absorção do anticoncepcional. E eu acho que isso facilita muito essa questão gastrointestinal. É verdade. Tá. E isso vale também para os hormônios de terapia hormonal, né? De terapia de reposição da pós-menopausa. Na verdade, os eventos adversos dos anticoncepcionais, eles também valem quer dizer, são semelhantes por ser formulações, né, semelhantes com as mesmas características. Então, você toma os mesmos cuidados. Obrigada, Cíntia. Olha, nós estamos nesse papo gostoso aqui com a farmacêutica Cíntia. Então, está na hora, vamos entrar no intervalo, está na hora de você mandar suas perguntas e tirar suas dúvidas. Vamos falar sobre todas as medicações que a gente conseguir abranger aqui no tempo que nós temos de programa, para tirar o máximo de dúvidas que vocês puderem. Enquanto isso, eu vou estimulando a Cíntia. Vamos ali, voltamos já no comercialzinho. Até já! Foi eu que fiz. Nossa, delícia! Tá lindo mesmo. Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Mas agora... Pode. Até quando você vai ignorar? Basta. Violência contra a mulher não tem desculpa. Tem lei. Prevenção é saúde. Você precisa estar atenta à sua saúde. A partir dos 21 anos, faça o autoexame nas mamas todo mês. O câncer de mama pode ter até 100% de chance de cura quando identificado e tratado precocemente. E dos 25 aos 64 anos, faça o exame preventivo uma vez por ano. Após 2 exames com resultados negativos consecutivos, você deve repetir o exame a cada 3 anos. Secretaria da Saúde, Governo do Tocantins. Use as suas mãos. Use para sentir a delicadeza que a vida pode lhe trazer. Use para dar o seu toque pessoal aos dias. Para fazer um carinho. Para dar um presente.
e para tecer um elogio. Use as suas mãos para cuidar de você mesma. Se toque, se cuide. Oi, gente, estamos de volta, o nosso comercial acabou e agora nós vamos voltar para o que nos interessa. Cíntia Palheiros. Cíntia, a gente estava falando sobre efeitos colaterais de medicações que as mulheres mais usam. Eu queria que você desse um toquezinho para nossas internautas sobre aquelas medicações de osteoporose. Né? Na realidade, tem homens que têm osteoporose também, né? Mas é muito mais da constituição da mulher, né? E os cuidados com a medicação que se usa para osteoporose. Então tá. Atualmente nós temos medicamentos, principalmente na rede básica, os dois principais, né? Os biosfosfonatos, que são o alendronato, o resindronato, eles vão ligar o cálcio aos ossos e aí com isso vão aumentar a densidade óssea. Vai fortalecer o osso, né? Fortalecer o osso, justamente. E esse medicamento, por ele ter uma afinidade muito grande ao cálcio, e cálcio está presente nos alimentos, está presente inclusive nas membranas celulares da mucosa onde o medicamento vai passar, né? Que seria o esôfago. Quer dizer, na pelezinha do esôfago, do estômago já tem cálcio e a gente tem que aproveitar isso aí, né? Então, justamente por isso é que acontece um evento adverso dele, orientações para o uso. Então, a orientação para o uso desse medicamento é tomar em jejum com água, aguardar 30 minutos para se alimentar. E depois, quando se toma o alendronato, o risendronato, a pessoa não deve deitar. Por quê? Por causa da alta afinidade com cálcio, ele pode aderir nessa mucosa. Então, não é bom. Então, ele tem que ser tomado e a pessoa ficar em pé ou sentada para ele... Entendi. Senão ele vai melhor absorvido. Para não agredir o estômago, o esôfago, né? Justamente. Entendi. Beleza, Cintia. Isso é importante, viu, meninas? Prestem atenção. Agora, Cintia, uma pergunta que não quer calar é gravidez. Gravidez e medicamentos, né? Isso eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem. Quando a gente usa medicações de uso contínuo e de repente se descobre, eu estou grávida, né? O que eu faço com minhas medicações de uso contínuo? Uma medicação psiquiátrica, uma medicação de hipertensão, uma medicação de diabetes? Na verdade, a pessoa não deve interromper o tratamento, ela deve procurar o médico o mais rápido possível para orientá-la, né? Quanto a continuidade do tratamento, a forma como ela vai proceder, para que ela não pode suspender o tratamento, senão a doença, né, ela vai emergir. Então, por exemplo, medicamentos psiquiátricos, ela não pode deixar de tomar. O medicamento da hipertensão. O medicamento da hipertensão, é muito importante o controle da hipertensão, da diabetes, principalmente durante a gestação. Sim, claro, ela vai procurar o médico o mais rápido possível, ela vai trocar para medicações mais adequadas à gestação, mas é muito importante essa recomendação da Cíntia, né, de não interromper por conta própria a medicação, que a mãe tem que estar íntegra, né? Se a mãe não estiver íntegra, não adianta a gente tentar proteger o feto. Então, sem a mãe não existe feto, né? Sem a mãe não existe bebê. É importante que você não interrompa por conta própria suas medicações e procure rapidamente um médico se você se descobrir grávida de uma gravidez não planejada, não é isso, Cíntia? É isso aí. E as vitaminas, Cíntia, na gestação? As pessoas falam muito de vitaminas na gestação. Sim, a principal é o ácido fólico. O ácido fólico, ele pode ser tomado, inclusive, para quem pretende engravidar. Quando vocês começa a se preparar para uma possível gestação, você já pode tomar o ácido fólico, né? E ele vai formar ele ajuda na formação do tecido nervoso
do bebê. Do bebê. Então, se está o tecido nervoso é uma das primeiras coisas que se forma, né? Aliás, é a primeira coisa que se forma, praticamente. Então, a gente deve tomar o ácido fólico muito precocemente, né? Justamente. Na realidade, assim, a gente recomenda as pacientes a tomarem o ácido fólico antes mesmo de engravidarem, que é o que você está, né, comentando. Quem usa anticoncepcional absorve menos ácido fólico dos alimentos. Então, a pessoa que planeja uma gravidez, que vai parar o anticoncepcional para engravidar, essa mais ainda deve lembrar de começar o ácido fólico o mais precocemente possível, não é isso? Justamente. E as outras vitaminas? Sulfato ferroso, isso é importante? É muito importante. O sulfato ferroso, o ferro, ele é responsável pela constituição do tecido sanguíneo, né? Então, formar os glóbulos vermelhos. Então, do bebê, inclusive, né? Do bebê, inclusive. Então, assim, mesmo que a mulher não esteja anêmica, mas durante a gestação é recomendado tomar o sulfato ferroso também. Justamente. Eu acho que nós já temos perguntas aqui para a farmacêutica Cíntia. Então, meninas, o que os internautas querem saber? Vamos lá. Boa noite, doutora, convidada. A gente tem a pergunta aqui da Isabel Cristina, de Lauro de Freitas, que já é nossa amiga aqui de todas as semanas. Ela é bastante participativa. E ela pergunta: o uso prolongado do anticoncepcional compromete a produção do leite materno quando a mãe está amamentando? Depois da gestação, o fato dela ter usado muito anticoncepcional, ela vai comprometer o aleitamento do bebê após, depois que o neném nascer? Sim, durante a amamentação. É excelente pergunta, Cíntia, né? Não compromete a qualidade do leite materno nem a produção do leite materno, se ela tomou anticoncepcional. Foi bem antes da gestação. Ela engravidou, quer dizer, ela teve todo um tempo de gestação e isso não altera. E o anticoncepcional que a gente usa durante a amamentação, ele é especialmente indicado para essa época. A gente não utiliza qualquer anticoncepcional, né? O médico vai escolher, ou a enfermeira vai escolher um anticoncepcional que seja adequado para não alterar a composição do leite. E a quantidade do leite tem mais a ver com a mãe mesmo, né? Quanto que ela se hidrata, como que ela se alimenta, muito mais isso do que com o uso do anticoncepcional. Justamente, tem que beber muito líquido, né? Muita água. Beber bastante água, líquido em geral, bastante água, isso é muito interessante. Mais uma pergunta? Diga, Eliane. Bom, boa noite a todos. A pergunta é da Maria Nilza Nunes de Almeida, de Pitandas. Pintadas? Eu conheço esse nome. Isso. Fala. A pergunta é para a doutora Cíntia. No Brasil é muito comum as pessoas se automedicarem. Qual o perigo que essa prática representa para a saúde da mulher? Olha, automedicação. Existe a automedicação responsável, mas ela é restrita a poucos medicamentos, né? Na verdade, a pessoa tem que ter bastante conhecimento, procurar se informar, principalmente o farmacêutico, ele é um profissional que pode orientar numa automedicação responsável, mas assim, o medicamento é uma substância química, então ela vai influir no metabolismo, ela vai provocar efeitos adversos, principalmente se o uso é indevido. Então, essa pergunta que a Nilza fez é extremamente competente, né? Não sei se usei a palavra certa. Nilza, obrigado por sua pergunta. É pertinente, foi o que eu quis dizer. É uma pergunta extremamente pertinente, um assunto muito polêmico hoje em dia, né? E é a automedicação. É como você falou, existe a automedicação responsável. Eu estou com uma dor de cabeça que eu já conheço, que eu tive sempre, eu vou e tomo minha medicação que eu já estou acostumado, né? Por exemplo. E existe aquilo de eu tomar a medicação da vizinha, ou a vizinha me dar uma medicação, ela mesma me recomendar, né? E eu não sei exatamente o que eu tenho, eu não tenho um diagnóstico, eu vou mascarando sintomas e eu vou piorando minha situação. Inclusive, comentando sobre o uso de analgésicos. O uso de analgésicos por tempo prolongado, ele pode aumentar risco cardiovascular. Então, sim? A pessoa que toma em excesso analgésicos, ela tem um risco aumentado de ter um infarto ou um derrame. Interessante isso. Tá aí uma coisa que a gente aprende todos os dias. Tá vendo? Analgésico, puxa, analgésico. É uma dipirona, é um paracetamol, é um ácido acetilsalicílico. E as pessoas tomam assim, né? Compra
até na banquinha de revista, né? Toma indiscriminadamente, exatamente. E pode provocar até um derrame. Tem um risco aumentado de doenças cardiovasculares. Hoje em dia a gente sabe que uma das maiores índices de doença é de cardiovascular. Então, hoje em dia a população está envelhecendo, né? E com isso tem mais esse risco, né? Entendi, aumenta mais ainda. Então, gente, chegamos ao final de mais um bloco. Vamos novamente para um intervalinho comercial e daqui a pouco nós voltamos para continuar conversando com a doutora Cíntia Palheiros. Até já! Prevenção é saúde. Você precisa estar atenta à sua saúde. A partir dos 21 anos, faça o autoexame nas mamas todo mês. O câncer de mama pode ter até 100% de chance de cura quando identificado e tratado precocemente. E dos 25 aos 64 anos, faça o exame preventivo uma vez por ano. Após 2 exames com resultados negativos consecutivos, você deve repetir o exame a cada 3 anos. Secretaria da Saúde, Governo do Tocantins. Voltamos, estamos aqui de novo, acabou nosso intervalinho comercial e vamos continuar nossa conversa, nosso papo gostoso com a farmacêutica Cíntia Palheiros. E temos várias perguntas, Cíntia, para você responder. A Vanessa tem uma pergunta para a Cíntia agora, é você, é a sua vez? Tenho sim, doutora. É da Sara, de São Paulo. Qual a orientação do farmacêutico na utilização de psicotrópicos nas gestantes, nos casos de depressão e epilepsia e outras? Pois existem ginecologistas que suspendem. Qual a conduta? É a pergunta que ela faz. A conduta é avaliada pelo médico. Existe a relação risco-benefício. E só um médico, né, especialista, que vai poder, junto o especialista de cada área, o ginecologista e o psiquiatra, né, no caso dos medicamentos psicotrópicos. Eles que vão avaliar, então, no caso, o ginecologista pede orientação para o psiquiatra sobre se há condições de mudar o medicamento e aí assiste a essa gestação, mas, de qualquer maneira, se a paciente é depressiva. Geralmente não se interrompe o tratamento, ou se interrompe, é assistido, isso, né? Uhum. Então, é porque é aquela história que a gente falou, né? A mãe é extremamente importante, então a mãe tem que estar íntegra, né? Então, não se interrompe medicações. O ginecologista e o psiquiatra vão, às vezes, trocar a medicação da paciente e assisti-la, como a doutora Cíntia está falando, mas nunca interrompa suas medicações, principalmente em casos de epilepsia. Nos casos de epilepsia, a medicação não deve ser interrompida de jeito nenhum. Não vai ser, e provavelmente não vai ser nem trocada, mas em algum caso pode precisar trocar, mas interrompida nunca. Uma gestante com ataque epiléptico é muito lesiva ao feto, muito mais lesiva ao feto do que o uso da medicação, não é isso? Deixa eu aproveitar aqui, no bloco anterior, a Nilza de Pintadas. Pintadas é uma cidadezinha na Bahia, uma cidadezinha que é um encanto, no interior da Bahia. E a Nilza é mãe de gêmeos que eu tive o prazer de ajudar a vir ao mundo. Obrigada, Nilza, por sua participação. E parabéns para os meninos, aniversário dos meninos desse mês, né? Devem estar fazendo, acho que 15, 16 anos. Meu Deus, eu estou ficando velha. Ai, Jesus, Maria José. Mas tudo bem, vamos nessa. São dos meus filhinhos, meus sobrinhos, meus netinhos, né? Como eu vinha falando em programas anteriores. Então, um beijo, meninos. Obrigada pela participação. Aliás, esse mês é um mês cheio de aniversários, né? Teve o aniversário da Eliane, aqui da nossa produção. E tem o aniversário do meu marido, o Denivaldo, um beijo para você também. Para Larissa, que é uma estudante de farmacologia, também de Salvador, Bahia. Então, presente para você, Larissa, hoje, olha aí, ó, uma grande farmacêutica falando do nosso programa. Um beijo para você também, Lari. Tem mais alguma pergunta, meninas? Temos sim, doutora. Manda que a Cíntia quer responder. Cristiane Luz, de Osasco. Ela pergunta, em relação à utilização de fármacos, sabemos que os genéricos nos oferecem um grau de segurança muito bom em relação ao custo-benefício. Qual a relação de segurança que os medicamentos similares nos oferecem? Nossa, excelente pergunta da Cristiane, não foi? Genéricos e similares. Isso. Na verdade, a Anvisa é a agência regulatória que fiscaliza a produção de medicamentos. Então, o medicamento similar, ele
tem registro na Anvisa, ele tem toda a documentação em dia e pratica as boas práticas de fabricação. O genérico apresenta um teste a mais de eficácia, que seria o teste de biodisponibilidade, mas muitos dos similares estão fazendo testes para se tornarem também com a mesma qualidade do genérico, seria o teste de biodisponibilidade. Sim, mas a população, então, eu acho que uma coisa que deve se frisar nessa resposta, a população pode confiar no genérico e como ela reconhece um genérico mesmo? Como ela reconhece na farmácia que aquele é um genérico? Sim. O genérico ele tem uma tarja amarela e um G bem grande nessa tarja amarela. Então esse é o medicamento genérico, foi aquele que o laboratório, o fabricante, fez o teste de biodisponibilidade, quer dizer, esse medicamento foi comparado com o medicamento de referência para analisar a sua liberação no organismo, absorção, metabolismo e é compatível com o medicamento de referência. Ou seja, funciona. Funciona igual aquele que surgiu primeiro, né? Que todo mundo conhece pelo nome. Tá ótimo, adorei sua resposta. Diga, Eliane. Mais uma pergunta para a doutora. Essa pergunta vem da Jaqueline de São Paulo. O uso de medicamentos, ela diz assim, uso diversos medicamentos de uso contínuo. Qual o melhor lugar da casa para guardar esses medicamentos? Posso guardar em uma caixa de sapato vazia? Nossa, outra pergunta pertinente, né? O ideal é armazenar os medicamentos em local arejado, né? Caixa de papelão, ela pode agregar um pouco mais de umidade, mas pode ser uma caixa plástica, né? Que é mais fácil fazer a higiene. Aberto longe de acesso de crianças. Isso é muito importante, né? E isso, arejado, longe de acesso de crianças e eu sou mais a caixa plástica. Eu nem diria só longe das crianças, Cíntia, porque da prática médica a gente observa que não é só criança que tem problema, né, de tomar as medicações indevidas. Às vezes um adulto, uma pessoa que não tem controle total, né, de suas faculdades mentais, ou uma pessoa idosa, às vezes se sente, eu acho que hoje minha pressão está mais alta, então não mediu nem nada, vai lá e toma mais um comprimido. Eu acho que o responsável pela medicação deve ter bastante cuidado com quem vai tomar, se é uma pessoa que pode ter acesso à sua caixa de medicamentos ou não, não é? Justamente, mesmo até uma pessoa, ela pode se confundir se é armazenado, por exemplo, o medicamento da esposa e do esposo juntos, e às vezes confunde, porque às vezes rótulos são parecidos, né? Então, às vezes a gente vê casos de crianças, por exemplo, que chegam para a gente, ginecologista, a mãe traz, doutora, ela é uma criança, né, pequena, sei lá, 7, 8, 6, 5 anos, e está sangrando, como se estivesse menstruando, ou a maminha está crescendo antes da hora, e você pensa, será que é aquelas meninas que vão ter o que a gente chama de puberdade precoce, vai se desenvolver muito antes da hora? E aí você começa a pesquisar e você vê, não, ela está tomando a medicação da mãe. Nossa. Ela está tomando o anticoncepcional, ela está tomando o hormônio de terapia de reposição da avó, sabe? Então tem que ter muito cuidado, porque remédio também chama a atenção da criança pela cor, né? O formatinho, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Fala, Vanessa. Rede social, pergunta, o que é? De Ana Flávia, lá de Taboão da Serra. Ela é esposa do enfermeiro Márcio, do Ama Vila Sônia. Tenho um ovário policístico e gostaria de saber por que quando faço uso de anticoncepcional recomendado pelo médico para diminuir as acnes, elas aumentam ao invés de diminuir. Já tentei vários e não adiantou. Ei, Ana Flávia, que delícia, obrigada pela participação. Então, os anticoncepcionais, os estrógenos, né, que produzem uma certa oleosidade a mais da pele. Né? Exato. Mas é indicado, né? É indicado. O ovário policístico. No caso de ovário policístico. Então, o que a gente. O problema é a relação risco-benefício. Você está tratando e tem esse efeito colateral, né? Eu acho que é esperado do medicamento. Desculpe interromper, mas eu acho que aí também é legal ela conversar com o médico, né? Porque existem vários anticoncepcionais diferentes, com composições diferentes, e
Muitas vezes ele pode trocar o anticoncepcional dela por um outro que tenha um progestínico que ajude mais no controle dessa acne. Eu acho que vale a pena, Ana Flávia, você bater um plá com o seu ginecologista, falar desse efeito colateral e ver se não dá para trocar essa medicação. Gente, o papo delicioso hoje, gostei demais, Cíntia, de sua presença. Eu acho que tiramos dúvida de muita gente. Na semana que vem nós vamos receber um convidado homem, mas um homem muito especial, um ginecologista, chama-se Erwin Rondon, pessoa muito legal, que vai falar para a gente sobre a influência da alimentação em saúde da mulher nas várias fases de vida da mulher, né? Na fase de menstruação, na gravidez, né? Na menopausa. Então, Erwin Rondon, estamos esperando você na próxima semana aqui. E eu quero dar uma boa noite muito querido para a Cíntia. Adorei você ter vindo, Cíntia. Obrigada, esperemos ter você outras vezes aqui. Né? Fica o convite. Estou à disposição. Muito obrigada. Então, mas assim, você pode vir a qualquer momento que você queira, tá? E nós também vamos chamá-la, porque com certeza vão surgir depois desse programa várias outras perguntas que o pessoal vai querer que você responda. Ah, tá ótimo. Quer se despedir da sua população, aliás, da nossa população, da nossos entrevistados? Então eu me despeço de vocês com boa noite, né? Cuidados com o uso de medicamentos. Quero dizer que o farmacêutico é um profissional que está disponível e que é acessível. Então, procure o farmacêutico, tire suas dúvidas sobre os medicamentos. Ai, obrigada. Cíntia, agora eu quero lhe fazer um brinde muito saudável, um brinde com água da melhor qualidade. Obrigado para você. Saúde. E saúde, mulher, saúde para todos nós.